Vamos iniciar agora um módulo de estudos que envolve a abordagem sobre resistência ao avanço. Iremos tratar de um assunto empolgante, um assunto que para muitos vai trazer um conhecimento grande, uma grande cultura marinheira e de importância muito grande para um prático. Alguém poderia perguntar, por que eu tenho que estudar um módulo, digamos, de Principles of Naval Architecture sendo prático? Bem, de N maneiras. Um prático, ele vai estar em condições de, muitas vezes, de águas confinadas, águas restritas, e deverá ter uma ideia de qual deve ser a velocidade do navio, dada uma dada rotação do propulsor ou dada uma dada condição de velocidade que ele queira estar. Bem, para isso ele vai ter que ter noções de resistência ao avanço. Então, por sorte, a nossa mecânica que iremos utilizar é a mecânica newtoniana. Não precisamos ir ao caso de ter que estudarmos a teoria da relatividade de Einstein ou teoria relativista. Trataremos exatamente num caso particular da mecânica relativista de Einstein. E estaremos tratando da mecânica simplesmente newtoniana, muito bem formulada já no século XVII. O nosso conhecimento, a nossa abordagem será uma maneira simples. Não iremos aqui tratar do desenvolvimento de equações, mas teremos que entender o seu significado. Esse é o objetivo principal, o entendimento físico do problema, para que possamos aplicá-los a soluções práticas na vida real. Seja você um prático, seja você um oficial de náutica, seja você um administrador do porto que vai tratar de canais de acesso. Então a abordagem que eu vou dar aqui é uma abordagem ampla, mas não abordará a parte de matemática do problema. Muitas vezes já levarei à solução e entenderemos o porquê daquele tipo de aplicação. Mas a nossa abordagem será basicamente de interpretação do fenômeno físico. A nossa linguagem muitas vezes usará termos em inglês. Eu evitarei muitas vezes usar o termo em português por causa às vezes de muitos sentidos duplos e dúbios. Por exemplo, o que eu vou dar é a palavra empuxo. Quando eu falo a palavra empuxo, em inglês eu tenho bem definido o sentido dela. Por exemplo, se eu estou falando de buoyance, no sentido de empuxo de Arquimedes, ou se eu estou falando no sentido de thrust, empuxo dado, força dada pelo propulsor para vencer a resistência ao avanço. Então, para evitar problemas de interpretação, usaremos muitas vezes no slide e muitas vezes na apresentação termos em inglês. Importante também, quando estiver falando de resistência ao avanço, estarei falando de resistência para uma dada velocidade constante. Não estarei agora, neste momento, abordando acelerações. Isso será um próximo tópico, na qual eu irei falar sobre backing, sobre crash stop, outros tipos de manobra. Quando estou tratando resistência ao avanço, abordarei unicamente o conceito de vencer a resistência, uma força que se opõe ao movimento, mas com velocidade constante. E de cara também a potência associada, que é a variação do trabalho no tempo, a relação entre força e velocidade, será então uma potência de cara, que vamos dizer, será a potência efetiva. Essa potência, será dada pela resistência total do casco vezes a sua velocidade. A esse termo denominaremos potência efetiva.
Então vamos começar abordando o problema. Quando eu estou abordando genericamente o problema de resistência do navio, vamos começar limitando o problema, tornando as coisas mais simples. Se eu começar abordando a resistência do navio no mar, eu tenho que envolver e colocar ventos, ondas, correntes. E fica muito difícil e complexo analisar o problema desta forma se eu não entender qual é a resistência do casco sem a influência dessas forças ambientais. Então, para eliminar ou facilitar a interpretação do problema, quando eu tratar de resistência ao avanço neste momento, essas forças ambientais não estarão sendo analisadas. Então, já temos umas condições simplificadoras. Primeiro, as forças ambientais dadas pelo vento, corrente e ondas não estão envolvidas. Segundo, eu tratarei de resistência de um navio inicialmente sem os seus apêndices, ou seja, sem leme, sem os pés de galinha, sem outros tipos de estruturas menores. Estarei tratando da resistência do casco nu, em inglês, barrel hull. E, para facilitar mais o problema, vamos começar estudando, fazendo uma análise pura de um corpo, não na superfície livre. Porque se o corpo está na superfície livre, ele já tem uma resistência forte ali, que será a resistência dada por irradiação de ondas. E nós evitaremos esse problema. Vamos começar tratando agora, inicialmente, de um corpo totalmente submerso. E a abordagem que faremos será uma abordagem clássica, a qual devemos homenagem a grandes hidrodinamicistas e a grandes pesquisadores que já passaram por toda essa história. Vamos começar tratando desde Arquimedes, passando por Julius Frontius, até os dias de hoje. Nós temos a sequência, começando por Galileu Galilei, fazendo pesquisas, o pai da física experimental, fazendo pesquisas já técnicas, tá? Depois passando Torricelli, Blaise e Pascal, que permite que nós entendamos hoje, venhamos a entender que forças de pressão são forças componentes normais ao corpo, tá? E Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, todas essas pessoas mencionadas nessas transparências, aos poucos nós iremos passar por elas e prestar até uma certa homenagem a elas, devido à grande importância e contribuição que deram à hidrodinâmica, não só na parte do navio, mas também a parte aeroespacial. Os princípios são os mesmos. Então vamos voltar ao nosso corpo totalmente submerso. Tá? Para facilitar mais ainda o problema, vamos inicialmente eliminar as forças viscosas, as forças que se devem às componentes tangenciais. Por que eu estarei fazendo isso? Simples, porque ao eliminar as forças, as componentes tangenciais, quando analisando forças, eu estaria apenas analisando forças devido à pressão, forças de compressão. Tá? Então, todos os componentes de shear stress, tá? Sejam elas sempre atuando junto ao corpo, elas são eliminadas. Então, um princípio inicial que eu vou adotar é viscosidade igual a zero. E o que aconteceria se um corpo está totalmente mergulhado em um líquido, em um fluido, na qual nós tenhamos viscosidade igual a zero? Bem, esse fluido ele se chama fluido ideal ou fluido perfeito. Quando fazermos essa exposição, só teremos, voltando a falar, muito importante, forças normais ao corpo. Tá? Então, se analisarmos o comportamento desse corpo com velocidade constante, verificaremos que esse campo onde o corpo está presente, ele é conservativo. O que eu quero dizer com isso? Que não existe dissipação de energia. Fisicamente, matematicamente falando, nós adotamos o corpo, o escoamento,
em torno do corpo como sendo potencial. Ao afirmar que o escoamento é potencial, eu estou dizendo que o gradiente do potencial daquele corpo é igual a zero. Estou garantindo que eu posso fazer uma formulação matemática completa, na qual existe conservação de energia, existe conservação da quantidade de movimento. São princípios fundamentais que vão permitir com que seja feita uma análise precisa, uma análise exata do problema. Bem, devemos uma grande homenagem ao Leonhard Euler, tá? Com sua formulação, devido a ele e a Bernoulli, seu discípulo, nós temos condições de entender de uma maneira clara o escoamento em torno de um corpo totalmente imerso em um fluido sem viscosidade. Então, nesse caso, dizemos que o escoamento é potencial. Bem, Euler foi um dos maiores líderes, tá? Um dos maiores, digamos assim, pensadores que esse mundo já conheceu. Ele é o pai da ciência manobrabilidade do navio. Ele é uma das primeiras pessoas que formulou o conceito claro, um conceito preciso do movimento de corpos. A ele se devem os famosos movimentos rotacionais, na qual ele pega a segunda lei de Newton, que é totalmente translacional, e associa ao movimento rotacional. Euler é o responsável pela derivação da segunda lei de Newton para movimentos rotacionais. Então, regendo corpos totalmente submersos, nós temos duas leis fundamentais: a lei de conservação de massa e a lei da conservação da quantidade de movimento. O que é a lei de conservação de massa? A lei de conservação de massa diz que massa não pode aparecer e desaparecer do nada. Dessa lei, o que eu posso garantir, se eu vou colocar uma parte bidimensional, eu posso escrever que a relação entre espaço e velocidade, ela tem que ser constante. Daqui vai um princípio: toda vez que meu espaço diminui, a minha velocidade tem que se aumentar para manter esse padrão constante. Se por acaso nós tivéssemos fontes, sumidouros em um local, essa lei não seria aplicável. Mas no caso, massa sendo constante, massa não pode desaparecer do meio. Se houver no meio restrição de espaço, obrigatoriamente nós teremos aumento de velocidade.